fazer uma reunião estratégica, tá? Na gestão de projeto, quando a gente faz a reunião de círculo dentro da autogestão, a gente tem as reuniões de círculo, que podem ser semanais, mas a gente também tem as reuniões diárias, que a gente chama de stand-up, reunião de status. É uma reunião rápida, porque pode ser feita até em pé. É uma reunião de 10 minutos. Quando a gente fala a palavra reunião, o que vem na nossa cabeça? Demorado. Uma coisa demorada, uma coisa que é chata pra caramba, uma falação que não chega a nenhum lugar. A gente às vezes sai da reunião sem saber o que foi definido. Então a gente criar uma reunião estratégica ela é muito importante para o nosso projeto. Qualquer projeto que a gente vai fazer na vida. Então a gente precisa trabalhar no coletivo, sempre. Então a gente está em reuniões sabendo não só a pauta, mas saber como vai conduzir essa reunião é muito importante. Então, muito importante numa reunião estratégica é ter um facilitador, uma pessoa que vai conduzir. E essa pessoa, e aí vocês podem estar fazendo isso no grupo de vocês. Eu vou fazer agora uma geral com cada grupo, mas vocês vão fazer essa reunião estratégica dentro do grupo. Beleza? Como é que é feita essa reunião estratégica? Vocês têm aqui, o que fica aqui dentro? As ações. Então aqui vocês têm os cards, os cartões do Kanban, né? Que podem estar aqui ou podem estar aqui. O que o facilitador faz? O facilitador da reunião. Ele vai passar por cada cartão e vai chamar o ponto focal daquele cartão. Beleza? Vamos supor, você ficou com um cartão de pesquisa de modelo. Como é que está isso? Aí você vai me falar, andou, não andou, pesquisei, cheguei a essa conclusão, XYZ estão no meu grupo, nesse card, fazendo essa tarefa comigo, e a gente trouxe hoje uma lista do que a gente selecionou para o grupo escolher. E aí passa para o segundo card, entendeu? E ali por aí vai. Eu vou fazer uma reunião estratégica com vocês de acordo com isso aqui, que é a minha lista de macro dos OKRs, né? Bom dia. Que é a minha lista macro. Então eu vou passar nos grupos e vou pedir um status. E vocês vão fazer essa reunião dentro do grupo, vendo qual é o status de cada cartão. E aí vocês vão definir como vai ser hoje. Como vocês vão encaminhar no dia de hoje, o que precisa ser feito hoje. Nesse sprint de hoje. Pra gente amanhã chegar no nosso objetivo, que é instalar as bituqueiras. Se vocês precisarem falar com os outros grupos, dar recado, essa é a hora, porque essa aqui é a reunião do círculo geral. Então aqui, se vocês precisarem de ajuda, por exemplo, da comunicação, ou vocês são dos locais. O local está precisando saber bater martelo com a confecção da quantidade. Então, essa reunião de círculo é para departamentos se falarem. E depois vocês vão fazer a reunião de departamento, dentro das tarefas de vocês. Fechou? Então, eu vou começar agora. Grupo 1, qual o status? Alguém pode ser o ponto focal do grupo para passar para mim o status e para passar para os outros grupos também. E a gente tem que falar sobre o orçamento que a gente fez por conta dos materiais que a gente vai usar para fazer as bituqueiras. A gente acabou optando por fazer de cano, PVC, que a gente acha que vai durar mais e vai ser maior o suporte, ou seja, vai ter que recolher menos vezes. E principalmente a gente precisa falar sobre o orçamento de tudo que ficou para dividir para a turma toda, né? Para todo mundo ajudar. Aí ficou algo tipo de R$85, mais ou menos. Eu fiz a divisão, fica tipo R$4 para cada, se dividir por 20. E vocês chegaram à conclusão que vão fazer quantas? Então, a gente vai fazer 3 de cano PVC. A princípio para 3 bituqueiras é 85.
Se a gente precisar de 6, aí dobra o valor, entendeu? Aí a gente vai fazer 3 primeiro para testar e botar para ver como é que vai andar a carruagem, né? Senão não adianta botar vários e não dá certo. Beleza. Vocês precisam de validação de todo o círculo para continuar. Se todo mundo vai concordar e concordar em dividir o dinheiro entre todo mundo. Ok, gente, vamos, quem concorda? Quem concorda? Batata de R$5. É bom o suficiente por agora? Tá vendo aquela placa azul? Essas são as 2 perguntas na autogestão, na sociocracia que a gente faz numa reunião estratégica. É bom suficientemente por agora? Causa algum risco? É seguro então o suficiente para a gente tentar? Grupo 2, status. Quem é o ponto focal aí do grupo? Cidade de 7 bituqueiras. Precisa falar de locais? Sim. Uma no centro, que vai pegar o ponto de ônibus e a estação. A entrada do ônibus? Sim. Uma é no bosque da fábrica, seriam 3 no caso. Uma na entrada, uma no meio e uma na saída, porque são 30 pessoas. Uma na praça da fábrica, que é aquela antes de entrar aqui, que tem um campo de frente. O bar Sumérios, que vamos precisar do Nicolas, porque ele é o único que vai pro bar. Mas no final, você vai lá pedir autorização. Não. Você tem que escolher. Todo mundo tem que Você é desse grupo aqui, cara. Mas você vai lá no bar. Não vai no bar, você já vai sair. Uma no posto de saúde. Só. E a E aqui no bosque, não? Eu falei, 3 no bosque. 3 no bosque. Uma no posto de saúde. Uma no posto de saúde. Uma no bar. Uma no bar. Uma na praça do bosque, só que é lá na entrada. E uma no centro de Paracambi. Eles já não iam fazer 3? Não, a ideia Agora a gente vai ter que alinhar aqui. É isso que a gente vai ver agora. Se for fazer 7, vai para R$13. Dá para fazer mais, só que o orçamento Vai aumentar. Sim. O orçamento Mas a aumenta. gente não tinha pensado. Gente, eu sou a facilitadora da reunião. Eu vou fazer as perguntas, tá? Grupo 2. O grupo 1 chegou à conclusão de que é mais viável economicamente e por agora fazer 3. Eles vão fazer mais. A gente fez um orçamento. A gente fez as menos de 3, só que se for... Tá, a gente pode dobrar isso e cada um dá R$10, por exemplo. Em vez de 5, dá R$10. E aí a gente faz 6. Tem como reduzir um pouco pra gente fazer um produto mínimo viável? Tem como eliminar 1, 2 ou 3? Pra gente fazer uma coisa mais enxuta, que não fique tão pesada economicamente para todo mundo? Não, elimina no posto. No posto tem muito mais gente que usa. Então bota 2 no posto. Lembrando que isso vai impactar a medição para o 4 e 5. Sim, colocar essa moção no posto. Eu acho bom botar 2 no bosque e tirar os postos de saúde. E Já vai ter ali bar, que vai é ser próximo. muito pra achar lá e o cara for coletar. Mas um bar Igual é de sempre tem. PVC, pode PVC com... E vai ser menos de Mas sempre tem aquele negócio. Gente, olha só, isso é importante que eles estão falando. A O parte que de baixo, decidiu? a parte de baixo do PVC é só desencaixe. Ele consegue desencaixar, se não me engano como fala? Eu falei pressão. É na pressão, porque é tipo um tampão. Aí aquele material Vai ficar lá embaixo. Se fosse de garrafa, ele tem todo o trabalho de desenroscar atrás, a parte da frente e, se não me engano, ainda tem uma partezinha em cima. Então, atrasaria o trabalho do cara. a garrafa de jogo. Sim. E a garrafa Mas a garrafa também também corre risco também de queimar, né? também. Sim, tem esse A risco. garrafa também é desse tamanho. Quando o PVC, a gente vai comprar uns 3 metros e vai cortar ele em 3 pedaços. Cada bituqueira vai ter 1 metro mais ou menos de
tamanho. Então é mais viável dobrar mesmo o valor. Eu acho que E aí, não precisa tipo, vai diminuir. Então, na ideia de Vai vocês. ser? Na minha opinião, Não, mas na ideia de precisa vocês fazer diminuir. 7, Se se fosse você arredondando 3, acho que Cara, mas eu ia fazer pouco 6 no vai começo ficar do 11. Se vocês ano. conseguirem tirar 2 a mais. Então, eu imaginei de ser 3 por agora, porque vocês falaram da gente testar. Mas eu vou fazer 6 e não dá certo. Sim, 3 é um teste. Lá no material de construção vai ter um plano de 6, se precisar. Tem um plano de 3 e um de 6. Mas aí como é que Aí vai pode dar? selecionar. Só que aí a gente também tem que comprar 3 tampas a mais e 3 joelhos a mais. A cola não precisa, a cola não. Porque se ficar 3, é só a gente selecionar dentre esses pontos os que tem mais tudo. Também pode ser isso. Pode ser. Aí vai Porque fazer aí a gente vai ter menos trabalho de medição, de autorização. E se der certo, depois se a der gente certo, faz mais. Por isso que eles estão falando de 3, certo? Até de repente conseguindo um patrocínio, um apoio. Aí depois com esse patrocínio ele já custeia tudo. Aí a gente bota um no Boston, um no centro e um no bar. Não, é a mesma coisa. Depois a gente aumenta. Eu acho, 70. Eu acho legal escolher os pontos onde tem mais bituca. No Boston, Aqui no centro poderia ser mais da estação. é, vai ser ali perto do ponto de ônibus da estação. Assim, tem um posto lá. Gente, o grupo 2 sugeriu uma bituqueira no bosque, uma no bar e uma no centro. O que vocês acham? Bosque, parque, centro? Eu acho ótimo. Bar. Tá. Qual, Eles algum três bar em bares específico? ali, padarias, né? Aham. Ah, tá. Um ali pros três. É, Ah, tá. isso. É bom. Tá bom? Fechou? Fechou. Lembrando que grupo 4 e 5, Isabela, Maiara e Ludmilla, vocês vão ter que fazer medição nos 3 lugares, que são 3 lugares diferentes. Isso eu posso tirar. Depende só para teórico. Sim, não, mas vocês vão ter que pensar na estratégia e depois a turma vai se dividir para fazer. Mas é diferente de ter, por exemplo, 3 no bosque, entendeu? É uma outra estratégia. Então, posso pontuar algumas observações sobre o que eu escutei e em relação ao que os outros grupos falou, principalmente o grupo Gente, 2, agora o grupo 4 e 5 sobre os locais que vocês estão falando. Eu sei que eu Belzinha inteira, a gente fiquei doente, mas enfim, um pouco que eu peguei aqui pelo que eu li no grupo, sobre o que vocês falaram sobre os sumérios, a praça, o bosque, cada um vai envolver a questão de outras pessoas, no sentido de autorização, no sentido de coleta, porque quando a gente pensa no bosque e na praça, que são ambientes públicos, a gente pode fazer uma parceria para que o responsável seja o mesmo. Mas quando a gente pensa em um local privado, entra outros pontos. Sim, por mais que vamos olhar no melhor dos cenários, que o proprietário ache sensacional, quero parceria, quero aquela coisa toda, mas vai o ponto, ele vai falar assim, quem vai ficar responsável? Porque entra uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Eu posso pedir a ajuda de alguém da área pública para se responsabilizar por uma área privada que foge diretamente das obrigações da qual aquela pessoa é encarregada. Então, tem que levar em consideração esses pontos. Talvez, no pouco que eu escutei aqui, de início imediato, talvez os 3 lugares não seja possível. Sendo mais realista e considerando o tempo, uma coisa rápida, vamos agora, seria palpável tentar um local, tipo assim, implantei, tá aqui, e depois fazer a expansão do mesmo. Eu sei que teve todo um desenvolvimento do projeto. A ideia original em um post-it amarelinho, bem humilde, era pensando só no bosque, porque tem essa pressão de ser em pouco tempo, né? E aí, eu não sei, sendo bem sincera, tô só especulando, eu não sei se expandir para outros lugares, entra no prazo do horário, do cronograma, né? Que a gente tem para colocar. Então, tipo assim, o material, né, bituqueira, vocês planejando para 3 lugares, não quer dizer que não possa estar em 3 lugares. Só que talvez, na data da entrega final, a gente só tenha um lugar disponível, entendeu? E com o tempo ir para os outros. Levar isso em consideração também.
2. Vocês acham que até amanhã consegue uma autorização da prefeitura para estar colocando isso em praça? A gente já falou sobre isso. Porque a gente amanhã já quer instalar. Então, assim, vamos focar, como foi a ideia da Maiara. A gente foca num lugar só, pega uma autorização só e testa em um lugar só, que pode ser no bar também. O bar é privado, de repente é fácil. Ou no bar e no bosque, 2 no bosque, ou as 3 no bosque, ou, enfim. Grupo 2, primeiro, depois Samara e depois Raquel. Então, ontem a gente foi atrás do Hélio, mas só conseguimos contato pela Luciana. E ela falou que nenhum local público você vai lá e instala qualquer coisa, só se for na calçada da sua casa. Então, ela disse que haveria a possibilidade da gente montar as bituqueiras, mas não instalar, porque precisa de um documento para autorização. Então, ela falou, vocês confeccionam, a gente tira a foto e manda para a professora depois. Porque não é assim, só chegar, vou instalar, porque... Mas qual é a diretriz da gincana? É a gente instalar. Mas não É para instalar. Então, se não é viável num lugar e é viável no outro, a gente vai fazer um MVP, a gente vai prototipar. É um produto mínimo viável. O interessante é a gente fechar isso para avaliar na semana que vem. Então, eu só preciso dessas informações para eu poder mandar para o Gabriel, para ele construir o ofício e a gente dar para o secretário de meio ambiente. Só isso. Se vocês me derem todas as informações necessárias, eu, assim, daria o conselho da gente instalar apenas uma no bosque. E aí já é o suficiente, porque aí eu consigo rápido. E o restante a gente pode conseguir resposta depois. Fala. Mas aí deixa as outras montagens também para... Tipo, faz 3, deixa 2 guardadas e só Mas por que instala não uma. 3 no bosque? Pode ser também, mas a gente tem que ter todas as informações, gente. Porque também o ofício tem que estar tudo direitinho. Ok. Decidam tudo logo. A ideia era fazer um produto mínimo viável. Uma atende o que a gente precisa. Uma a gente consegue mencionar alguma coisa. E o bosque ele não é tão grande assim. É só escolher uma área do bosque e ele te acha as pessoas mais fiquem. Acredito que seja naquela parte do meio do bosque que é redondinha. Dá pra botar 3 naqueles onde tem aqueles bancos, onde a gente encontrou mais Olha só, colocar uma também não é... Pra mim é muito fácil botar uma. A pessoa não vai andar da ponta do bosque até a outra pra jogar uma bituca de cigarro. Pois é. Elas não fazem isso nem no lixo. Pois é. Então, botar as 3 no bosque. em locais estratégicos do bosque. Pode ser. Que é onde a gente encontrou bastante, né, bituca? Perto dos bancos. Perto dos bancos lá. Quem concorda com 3 bituqueiras no bosque? É a opção. Pode falar, Raquel. O que eu pensei também é que, tipo assim, na parte do Raquel. na parte do semestre primitivo, essas coisas assim que são coisa privada, a maioria das vezes, não sei lá, mas que eu já observei quando eu já passei isso e tal, é que tem cinzeiros, né? Esses lugares privados, a maioria das vezes tem cinzeiro. Não sei se seria o suficiente e a bituqueira seria melhor e tal. Só que também uma coisa mais rápida, talvez também seria no privado, na parte privada também, não sei. Mas eu acho que não ficaria dentro do mar, ficaria na rua. Aí já não é mais mar. mas na calçada dele. É calçada. A nossa é a mesma coisa calçada. que você colocar na sua calçada. Entendeu? E eu acho que a autorização de um lugar privado ainda é mais fácil do que uma autorização num lugar público. Então, Só que a responsabilidade vai ser toda nossa. Então, mas aí a gente faz um documento também, pede pra assinar, vai ter um documento. Não, sim, mas por exemplo, igual, É de retirar, né? dar continuidade se tiver com o poder público. A gente não vai ter mais isso, porque vai ter que ser a gente. E quem vai continuar com isso depois? Sabe? Cauane, só um adendo das coisas que eu tava falando antes, pontei, que eu tinha pensado do bosque desde o começo. Por causa do projeto, do que é o nosso projeto, a gente acabou tendo uma comunicação muito fácil com a Secretaria do Meio Ambiente. Além dela ser nossa vizinha, ela tá aqui perto. Então, por exemplo, em questão a resíduo, a gente tem o Daniel, a gente conhece o Daniel, a gente pode se comunicar com ele. Tem outras pessoas dentro da secretaria que a gente já conhece, já teve um primeiro contato.
Então, de todas as opções que a gente tem, assim, o que é fácil em questões legais, de orientação, até de facilitação, seja algo que a gente possa fazer em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Não, então, a gente já tinha pensado, né, em 3 no bosque. É porque a gente tinha um número maior. Então, conforme foi reduzindo, a gente pensou em colocar uma no bosque e uma em outros lugares, também por conta da visibilidade. Porque uma no centro, uma ali, uma no bosque, é mais gente vendo, é mais gente colocando a bituca, entendeu? Não só no bosque. Mas como só tem essa opção de coisa mais rápida, a gente também pensou nas 3 no bosque, não tem problema. Sim, o do Sumérios também, aí eu pensava uma coisa que a Raquel falou, né, que lá já tem muito cinzento e tal. Aí eu pensei, a gente não tem muito, não tá construído, pelo que eu li ontem, de todas as anotações, a questão do resíduo, né? Essa parte aí. Então, quando a gente for envolver um lugar privado, a gente tem que ter, claro, a orientação da destinação final daquele resíduo, levando em conta que ele mesmo já gera também, né? Ele deve gerar uma quantidade super grande de bituqueira. Então, a ideia da gente trazer a bituqueira para os Sumérios, ela vai ser muito boa quando a gente já tiver bem detalhado o que vai acontecer com isso aqui, para onde vai, o que vai, sabe? Que aí entra também com o que ele já gera, né? Nossa reunião, já batemos de martelo em 3 unidades, em 3 locais do bosque. Vamos passar agora para o grupo 3. Quem é o ponto focal e pode me dar um status do que vocês fizeram? Então, a gente pensou em poder fazer QR Code, mostrando, tipo assim, colocar perto das bituqueiras para as pessoas terem acesso e informações um pouco sobre o que a gente está fazendo desse projeto das bituqueiras. A gente também quer fazer divulgação no Instagram com vídeo, tentar passar, a gente vai tentar gravar e passar para a prefeitura e até mesmo perguntar se poderia colocar no Instagram do projeto mesmo, né, do Jovem Líderes, Onda Verde no caso, e fazer publicações no Instagram, que a gente entende que o Instagram, as redes sociais, é onde tem um público-alvo bem maior. Vocês já começaram a pensar na plaquinha que vai prender, como vai prender, que material vai ser, se vai custar alguma coisa? Então, não, de início não, a gente vai fazer só o QR Code mesmo, né? Tentando colocar. Hoje então seria legal vocês pensarem, de repente, uma plaquinha de madeira pintada, quem vai fazer o desenho, o que vai ter nessa placa, que ela tem que estar legal, tipo, chuva, não deteriorar, enfim. Era legal pensar nisso, porque amanhã a gente já vai instalar, hoje já tem que comprar material pra gente instalar. Então, eu acredito que a gente vai fazer, pra ser um QR Code tem que ser impresso, então a gente vai precisar fazer alguma coisa bem elaborada em relação à chuva, né? Ainda mais esse tempo, pra poder coisar e colocar numa madeirinha. Sim, vocês podem mandar imprimir num adesivo. Ou então, e a gente cola na madeira. Ou então até colar na própria bituqueira. Na própria bituqueira. Eu acho que em cima na tampa. Acho que não ficaria ruim. A bituqueira não vai ser no PVC? Sim, então, a gente poderia colocar na tampa. Ou não, porque o PVC é assim, né? Ou assim mesmo, porque fica visível. O QR Code dá pra fazer um adesivinho e colar. Isso aí não tem mistério. Mas a placa, eu acho que ela tem que ser grande. Grupo 4 e 5. Então, a gente é responsável pela logística e pelas parcerias, né? Pelo que peguei e fui informada. O que a gente pontuou, os indicadores, são conversas que a gente ainda não conseguiu ter com o Daniel, que ele é o responsável da parte de resíduos e é uma pessoa que vai dar uma palavra assim, uma orientação muito importante de como a gente pode fazer em relação à coleta e à destinação final dos resíduos, né, que vai ser gerado pela bituqueira. E só depois desse diálogo com ele que a gente tiver definido, falando com ele mais tarde, é que a gente vai poder fechar isso para, por exemplo, como eu falei aqui, fazer uma parceria com uma instituição privada, por exemplo. Vocês precisam de alguma coisa dos outros grupos para adiantar para vocês? Gente, hoje então, vamos agora começar a reunião de cada grupo. Passem um cartão por cartão, pergunte ao ponto focal daquele cartão o status, vejam, se organizem, porque o que eu reparei ontem nas reuniões de grupo
é que um fica fazendo o trabalho e os outros ficam conversando. Isso, se continuar assim, a gente amanhã não consegue instalar as bituqueiras. Então, é separar as tarefas e cada um fazer alguma coisa para a gente agilizar isso para amanhã, tá? Agora, se o trabalho... Gente, só a última coisa. Se o trabalho do grupo acabou, não é para ir para casa. É para ajudar o grupo que ainda está com o trabalho. Passa para o outro grupo. Pergunta o que vocês precisam. Eu estou aqui para ajudar. Enfim, tá? Agora a gente está indo lá no bosque fazer uma análise dos locais onde a gente vai provavelmente instalar as bituqueiras e também fazer uma limpa coletiva, tirando as bitucas do local para fazer um antes e depois. Quem é responsável pelas duas coisas, cobrar o pagamento das pessoas e fazer a prestação de conta com o grupo, né? Inclusive devolver o dinheiro da semana. Então faz o card e coloca. Isso é tua responsabilidade. Então o grupo todo já. Beleza? Ok. E já tem que estar isso aqui, olha, na prestação de conta de hoje. R$5. E tem que lançar aqui quem já pagou, que foi Camille. Karine, Cauane, Guilherme, Breno. Já tá no grupo já. Mas pagou em Pix. Tá. Eu tô recebendo aqui. Não, tudo bem, mas lançar aqui. Se alguém deu dinheiro, porque R$5 foi Quem pra deu ela. dinheiro foi a Camila. Então. No meu Pix, O que a gente, nessa ida lá no bosque, então, o que a gente bateu o martelo? Os 3 locais. Os 3 locais estão ok. A gente já, grupo 4 e 5, a gente já pesou a quantidade de bituca recolhida, né? Eu acho que a comunicação e o grupo de indicadores precisam alinhar sobre o QR Code, porque tem que ver se vai ter tempo hábil de comunicação. Tem que ver se vai ter tempo hábil de fazer a página para a galera acessar com o QR Code até amanhã, ou não. Porque a ideia do grupo de indicadores é que o QR Code leve para um formulário de pesquisa, de feedback. Então vocês têm que alinhar. Ou vai ter dois QR Codes? Pode até ter. Informações aqui e diga o que vocês acharam, aí o outro QR Code, bota 2 QR Codes. Mas vocês têm que alinhar com elas, beleza? Do Daniel, gente, ele vai vir aqui. Eu acho legal apresentar o projeto para ele. A gente precisa saber isso, tipo, tem como ele colocar alguém pra esvaziar as bituqueiras, né? Por exemplo. Porque tipo, não vai ter como a gente ficar esvaziando. A limpeza do bosque, a responsabilidade é da Condec. Que é ligada à Secretaria de Meio Ambiente. Não necessariamente. Então é isso que a gente tem que perguntar para ele. Qual é a logística de limpeza do bosque? Aí teria que ter separação, porque se eles forem juntar, eles vão pegar e vão juntar tudo. Não, mas de qualquer forma, isso vocês podem fazer uma pesquisa, porque tem locais de logística reversa. Vocês sabem o que é logística reversa? O que é logística reversa? Sim. O que é logística reversa?
Quem sabe? Vamos lá, gente. Logística reversa. Quando o produto volta para o local de origem. Isso. A logística reversa é por lei, algumas empresas, né, indústrias, elas, pela lei de resíduos sólidos, a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, elas têm a responsabilidade de criar uma logística reversa para que, por exemplo, a lâmpada voltar para lá, a pilha voltar para lá, entendeu? Uma bateria de lítio, qualquer resíduo perigoso, classe 2, que agora não me lembro, mas acho que é classe 2, tem classe 1, mas classe 2, mas os resíduos perigosos, eles voltam para a indústria. E aí, o que acontece, gente? A bituca de cigarro, vocês precisam pesquisar quais são os danos para o meio ambiente. Eu falei até isso com o grupo da comunicação. Vocês precisam ter noção do que é o impacto negativo ambiental para a gente depois medir esse impacto, o que a gente, com esse projeto, o que a gente está mitigando de impacto perigoso, assim, que vai fazer dano para o meio ambiente, né? A gente vai fazer essa medição. E o que a gente vai poder fazer? Grupo de logística. O que a gente pode estar fazendo com essas bitucas? A gente vai mitigar o impacto negativo, mas a gente tem duas formas de mitigar esse impacto. Primeiro a gente tem que saber o que está acontecendo de errado. Ela está ficando aonde? No solo, e às vezes ela vai para onde? Para a água, para o rio. Então quais as duas formas da gente tirar isso do solo e do rio? O primeiro qual é a destinação desse resíduo que a gente vai coletar? Ele tem dois caminhos possíveis. Um é o mais corriqueiro, que é onde vocês visitaram, gente. Não vai tudo para aterro, que aqui também tem coleta seletiva. Mas aí, se a gente destinar isso para uma coleta, para uma logística reversa, para onde isso vai? Ou para reciclagem, para onde isso vai? Vocês têm que pesquisar. Existe a possibilidade de mandar pelo correio? Às vezes tem, e às vezes é gratuito. Tem possibilidade da empresa de reciclagem de bituca vir aqui para coletar? É uma possibilidade. E aí vocês têm que pesquisar e conversar isso com o Daniel. De repente ele já até tem contato com alguma empresa que recicla bituca. Então, a primeira coisa, perguntar para ele como é que é a logística de limpeza. E se vai ter autorização para a gente fazer, para botar as bituqueiras lá. E alguém tem que explicar aqui o projeto para ele. Ou cada um fala um pouquinho. Dentro disso aqui. O que a gente está fazendo? O propósito e aqui os objetivos principais, e a gente está produzindo o quê? Um produto mínimo viável é uma experimentação, e a gente vai medir isso. A gente vai ter esses indicadores de impacto e vai apresentar depois para eles. O nosso grupo está responsável por planejar a confecção das bituqueiras do nosso projeto. A gente pensou em tudo, procuramos saber pela internet outros projetos parecidos para a gente poder fazer um projeto bom para a cidade. Aí, né, surgiu, a gente fez uma jornada de sonhos possíveis para Paracauri e escolhemos dentro do grupo um projeto, né, foi por votação, que criasse mais impacto, que fosse viável num curto espaço de tempo e que tivesse alta possibilidade de perpetuar depois, conseguir parceria e assim. Então a gente resolveu fazer um protótipo. Né? E aí, pode explicar. É esse das bitucas. É um protótipo. Eu vou falar um pouco por cima, se algum grupo vê que eu falei alguma coisa errada pode me corrigir.
A princípio, a gente vai confeccionar as bituqueiras. O projeto que a gente fez é um pouco diferente do mostrado no vídeo. Tem o tampão embaixo, a parte de cima a gente vai botar um joelho para evitar a chuva que caia dentro, porque a chuva acumulada ali dentro gera uma água poluente também. Os locais, a bituqueira a gente ainda vai montar para mostrar para você como é que vai ficar. Os locais de instalação é a responsabilidade de outro grupo. A gente principalmente botou no bosque, 3 pontos no bosque. Sobre divulgar, comunicar e educar, a gente... Eu não sei qual grupo é o responsável. É esse aqui. A gente pensou em QR Code. Você está falando negócio de QR Code, não estava? Certo? Botar QR Code para explicar sobre o projeto perto das bituqueiras. E via boca a boca mesmo para explicar sobre o projeto. Na logística... E no jornal também. E a logística, que seria do último grupo, a gente tinha pensado em... O que era? Era na manutenção e no como que ia coletar, não é? Em como que ia fazer essa coleta, porque a gente pode instalar as bituqueiras em locais, mas precisa de autorização para instalar e precisaria de alguém para coletar e ir esvaziando as bituqueiras e coletando esse resíduo. Aí a gente veio apresentar o projeto para você e perguntar se tinha algum meio da gente conseguir uma autorização para instalar as bituqueiras ao decorrer do bosque, como que a gente faz para ver essa instalação e também se teria alguma forma de conseguir alguém para realizar esse descarte das bituqueiras, essa manutenção delas, certo? Para manter. Aí é basicamente isso, a gente queria conversar com você sobre. Só colocando um pouco mais do que ele falou, não apenas fazer a coleta, mas a ideia era que, como é um projeto pequeno, pelo menos uma vez na semana a gente tem a coleta e a pesagem, para a gente poder acompanhar o desenvolvimento das bituqueiras, se está tendo, se a gente está tendo mais coleta ou menos, onde que a gente está errando. Esse é o básico. Eu não sei de onde vocês estão vindo, né? Assim, é a primeira vez que eu estou encontrando com vocês dentro desse projeto, a gente já se conhece. Vocês já sabem mais ou menos como funciona, eu sou bem pragmático, igual o Hélio, assim, funciona, não funciona, dá, não dá, vamos nos pontos. Coisas que a gente tem que se atentar. Primeiro é isso, todo protótipo ele só faz sentido se a gente medir. Porque senão não ampliou, não serviu para nada, não passou mensagem nenhuma, a gente não monitorou. Então, isso que você falou é importantíssimo. Se não for para pesar, para a gente ter uma métrica em cima daquilo, para a gente apresentar. Daniel, o grupo delas, o 4 e o 5, está responsável pela questão do impacto, medição, indicadores e medição de impacto social e ambiental. Hoje a gente já foi no bosque, coletamos as bitucas e pesamos. Legal. A gente fotografou, pesou e está tudo registrado. A gente vê esse protótipo e vai gerar um relatório com o impacto dele, né? Essas primeiras retiradas precisa ser pelo projeto para a gente também ver o que funcionou ou não. Mas depois disso, no caso, a gente precisa de vocês para dar continuidade. Perfeito. Isso vocês podem contar, isso não é mais uma questão. É sim, podem contar. Outra coisa que a gente precisa ver também é a questão de promover algo que deve ser despromovido. Vamos lá, quando a gente fala de instalar bituca, isso intrinsecamente está vinculado a gente estimular o fundo. Percebe? São os dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que a gente coloca o recipiente ali para evitar que joguem a guimba no lugar errado, a gente está autorizando que se fume naquele local. Então, esse mapeamento de vocês, mais uma vez, eu não vi o projeto, né? Eu vi uma apresentação base dele. Então, estou indo na discussão daquilo que ainda está cinza para mim. Dentro do bosque, foi feito um mapeamento de quais lugares vocês entendem que, primeiro passo, já fumam no lugar? Sim. Beleza. Segundo lugar, dentro desses lugares que fumam, quais podem continuar fumando? Porque senão, a gente não pode estimular continuar. A gente precisa tentar fazer um mecanismo de atrair para os pontos onde se pode fumar e não colocar naquele ponto. Fazer uma revisão ali de que aqui não pode. Vá para o ponto que é bem difícil. Porque quem fuma cria hábito. O próprio fumo é um hábito. E quando a gente fala psicologicamente do hábito do fumo, também está vinculado à troca de ideia, com quem você vai fumar, aquele momento para relaxar, em qual lugar você vai. Então a gente precisa trabalhar a cabeça de quem fuma, de que ali não há lugar. Como é que faz isso? Tem particularidades. Então é importante vocês pensarem nisso também. Por que pensar nisso? Porque aí vem o terceiro ponto, opinião pública. A partir do momento que a prefeitura está atuando, promovendo a instalação de bituqueira no bosque,
a gente está dizendo, a gente está, mais uma vez, intrinsecamente, a gente está sendo dois lados de uma mesma moeda com a questão das queimadas. Então, como a gente apresenta isso corretamente, porque, mais uma vez, não é o Daniel não, tá? É a opinião do senso comum público, e a gente precisa avaliar esse risco. Como que a gente apresenta o que a gente está colocando lá fora como solução e não como algo questionável de um novo problema, ou de que a gente está estimulando um problema. Então, isso vocês também precisam estar preparados, colocar isso escrito no projeto, fazer esse plano de comunicação. Quando eu digo vocês, porque vocês estão construindo o projeto, mas vocês sabem que eu estou aqui, sabem onde eu fico, é só tocar lá e a gente troca uma ideia e fundamenta isso. Para que de fato a gente consiga essa autorização justificada com um plano de comunicação, porque quando eu informar a comunicação que isso será feito, a comunicação vai me questionar isso tudo também. Eles vão avaliar os impactos das nossas ações, falando, ó, peraí, isso aqui pode trazer um impacto negativo, e aí eles vão negar. E aí não tem pra onde correr. Negou, o negar é mais fácil, né? Porque isenta todo mundo de qualquer responsabilidade. Eu não gosto do caminho do não. Eu prefiro, vamos no sim e vamos tentar identificar todos os problemas que podem surgir de não, para que a gente já corrija. A gente pode, de repente, estar fazendo uma comunicação nos pontos, porque são só 3 pontos. A gente pode mapear o bosque e dizer, olha, só é permitido fumar nesses 3 pontos e nos outros não. Pode ser, é um Pode caminho. ser isso? É um caminho. E aí a gente amplia pensando em Paracambi no futuro. Mas aí bosque limita. Campanha educacional, mais uma vez, não anda sozinho. Cabeça, sim. Cabeça de Daniel, tá? Só para explanar com vocês. Uma lei que dá direitos sem ter responsabilidades atreladas, ela fica solta. As pessoas acham que ganharam o direito, mas baseado em quê? Né? Um projeto que você não tem a contrapartida, principalmente como ele está atuando em algo negativo, que é o fumo, tem uma visão social negativa, qual é a contrapartida desse falso estímulo quando a gente bota a bituqueira? Então, pensar numa campanha de educação ambiental que faça uma contrapartida com a instalação física da bituqueira é algo que fortalece o projeto. Facilita ali para eu conseguir essa aprovação, todas essas liberações. Cara, partindo disso aqui que eu falei, fácil a gente fazer. Em relação ao protótipo, você acha viável fazer a experiência? Viável, total. A gente pode experimentar, tipo, instalar amanhã essas bituqueiras? Amanhã não, eu preciso... Quanto tempo você precisa para autorizar? Para autorizar, talvez uma semana. Uma semana. Tá? Agora, para dar início ao processo de autorização, isso eu consigo fazer hoje. Vocês me apresentando escrito direitinho o que é, para eu ter lá arquivado, né? Porque vão me perguntar, eu preciso estar com o documento, inclusive mostrar a hora que pedirem. E estruturar isso, contrapartida das fragilidades, ó, isso aqui é uma fragilidade, mas a gente vai atacar essa fragilidade dessa forma. Tranquilaço. Eu já recomendo, nem vi o mapa, tá? Tô falando aqui já por conhecimento meu. Que a gente coloque antes, inclusive, de entrar no bosque. Apesar do território ser bosque, é aqui essa saída da fábrica, mas ainda não a entrada do bosque, quem conhece o deck ali, bem naquela região ali. Em qual local exato? Aí eu não sei, tem que ir lá para olhar, porque eu também não fui nessa minúcia. Também nem estava me atentando a isso. Estou com um olhar mais global do resíduo, mais estratégico até. Mas é isso, instalar um ali eu já acho ideal, porque vai ter a passagem dos alunos, é onde tem os trailers, então a galera costuma acumular ali. Eu já trabalhei, por exemplo, com resíduos de apreensão. E isso não deixa de ser uma apreensão. Quando a gente cria um mecanismo para descarte da bituca, tem uma apreensão desse material, ele agora é nosso. Então percebam, vocês estão se apropriando do que antes não era nosso. Agora passa a ser de vocês, a partir do momento que jogou dentro da bituqueira. É o projeto de vocês, a responsabilidade é de vocês. É um químico, né? Tem benzeno, enfim, todos os químicos do cigarro, não vou lembrar todos, mas benzeno eu lembro bem, que tem posto de gasolina e a parte que eu já trabalhei, enfim. Mas resíduos que não deveriam estar com a gente, drogas, por exemplo. Então, resíduo de apreensão muitas vezes chega vindo de cocaína, gente. E aí, agora eu estou com resíduo de cocaína, que nem pode ter. Quer dizer, ele chega para mim como resíduo, mas agora virou uma matéria. E aí eu tenho que chamar a polícia para falar, olha, isso está aqui. Percebe, assim, essas nuances? Eu não quero dificultar o processo, não é sobre isso. Mas é só para que a gente trabalhe que lá dentro, na verdade, o ideal é que não tenha. Que lá seja a campanha para fazer o descarte fora.
Então não sei se a gente pode fazer também um mecanismo de guarde sua bituca aqui e descarte fora. Porque fumar, a pessoa pode fumar em qualquer lugar, não existe o fumódromo, né? Então como que a gente faz essa nuance? É isso, só pra gente pensar. E aí eu tô sendo não pessimista, mas com a cabeça de quem vai dar a negativa. E tem que ter, pra gente poder prever essas negativas. E aí a gente dá início, pra mim sem problema nenhum. Alguém tem alguma pergunta? Se fosse instalar fora do bosque, seria algo mais fácil? É o ideal, por isso que eu tô falando, entre a saída da fábrica e a entrada do bosque, por isso que eu falei ali do deck, aquela região ali onde tem os trailers e tal, para um ponto ou dois, mas pensando em região, quando eu digo um ponto, não uma bituqueira, um ponto de coleta, ali perfeito, ali muito fácil. Eu acho que eu tenho um argumento pronto para isso. E se a gente quisesse botar um ponto num bar? Dentro do bosque? Não, no bar da ali cidade. Perfeito também, muito mais fácil. É mais fácil, né? Muito mais fácil, porque a área urbana... Oi? A Praça do Centro, que pegaria o ponto de ônibus. A Cara Nova ou a Castelo Branco? A que pega o ponto... Porque tem os bares a estação de trem ali. Não vejo problema, eu tô pensando já com a cabeça de quem opera, tá? Só pra gente já prever algumas coisas. Não vejo problema lá, mais fácil também. Só não sei, talvez lá a gente tenha que pensar mais em visibilidade dela. Percebam, uma bituqueira no bosque chama atenção, uma bituqueira na Cara Nova o pessoal não vai nem ver. Vai nem saber se é um cano que passa do lado de um poste ou se de fato é uma bituqueira. Aí é outra problemática. A gente tá pensando numa placa. Mas fora isso, tranquilaço. Inclusive uma placa assim, esta campanha, sabe, assim, jogue aqui e colabore com a campanha. Então assim, fumou, levanta do seu banquinho do ônibus e joga ali Fora pra do colaborar. bosque, a questão de drogas, de não poder, de queimada, tudo isso meio que sai, né? Exato. Aí qual seria a fragilidade? Não, lá nenhuma. Toda Aí vem um outro ponto que aí é mais operacional, eu sei que é uma reunião prévia e o horário está apertado de vocês. Mas eu quero ver o protótipo da lixeira, porque, por exemplo, ali pelo que eu vi do vídeo, é um PVC. PVC derrete, mas não necessariamente inflama. Ele não vai pegar fogo, mas ele vai derreter. Então, assim, quais são as prerrogativas, né? Qual é o fundamentado ali do equipamento para que a gente não cause um acidente público de incêndio, né? Se vai ficar preso num poste, tem a questão da iluminação. Se vai ficar numa árvore, que não é o ideal, mas pode ter o incêndio da árvore. Só para a gente já mapear esse formato, eu preciso conhecer o protótipo, para a gente opinar, falar, olha, beleza, aqui no bosque a gente pode usar, sei lá, o de PVC, mas lá no equipamento público, na praça, o risco de acidente com pessoas e tudo mais. Lembrem sempre disso. Vocês botaram a bituqueira, a culpa é de vocês de tudo que aconteceu com a bituqueira. Caiu qualquer resíduo dentro, o resíduo é de vocês. Tem uma etiqueta de vocês dizendo que o resíduo, aquilo ali é de vocês. Esses riscos para o poder público, eles são muito importantes de serem previstos. Porque agora a gente também está botando nome, está botando chancela. E se vocês botam sem a chancela do público, a gente tem que ir lá tirar porque a gente enxerga o risco. Então, esse caminho de perna direita, perna esquerda tem que ser alinhado. Pra gente fazer essa experiência, porque é um protótipo, inclusive, do equipamento. A gente, você aconselharia pra gente a fazer nos bares, antes de praça, antes de qualquer ambiente público? Me soa bem você chegar nos bares de maior frequência e vocês colocarem até pontos móveis, não uma bituqueira abraçada a nada. Porque vamos lá, até para pendurar uma placa, um outdoor, para pintar uma parede com uma propaganda, já é visto como poluição visual. Quando eu tenho ali, eu e o bar dizendo, poxa, eu posso deixar aqui do lado de fora, você só bota para dentro quando acabar? É mais fácil, e aí eu vou voltar lá para o primeiro ponto. Tudo isso faz sentido, ainda não pelo resíduo, ainda não pela educação ambiental, nada disso, mas pelos números que gerarão fundamento, base, para a gente poder brigar pelas questões ambientais. Então, quanto mais a gente coletar em menos pontos, é melhor. Tu imagina, com uma bituqueira em um ponto, tantas toneladas. Isso é muito bem visto, isso potencializa. Beleza. Tá? Pensem direitinho, me chamem, né? Porque essa construção do pensamento... Pessoal, vocês têm um arquivo que eu digitei lá? É de vocês aquele arquivo lá. Vocês podem digitar o projeto certinho, porque a gente apresenta o Daniel
O Gabriel deve estar escrevendo no ofício, vou falar. Vocês... Mandem no grupo todas as considerações que foram mudadas, tá? Por favor, porque para escrever um ofício eu preciso ter os dados. Então é o Gabriel que escreveu. Eu acho que vocês agora têm que conversar entre vocês, porque principalmente o grupo 2, porque a gente talvez tenha que... O MVP vai ter que ser outro agora, tá? É isso, pessoal, o horário. Obrigada, gente. Passou um pouquinho. E só reforçando, é um sim com alguns pontos que a gente precisa reforçar. Encerramos mais uma aula. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe os próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.